Natal que mudou minha vida. A neve caía em flocos pesados sobre a vidraça do café, criando um véu branco que isolava o interior aconchegante do caos natalino de Nova York. Lívia observava as pessoas correndo pela Fifth Avenue com suas sacolas coloridas, alheias ao fato de que, para ela, aquele seria o Natal mais solitário de sua vida. Aos 32 anos, arquiteta de sucesso em um dos escritórios mais renomados da cidade, ela tinha tudo o que sempre sonhara, exceto alguém com quem compartilhar. Sua última tentativa de relacionamento tinha terminado 6 meses atrás, quando descobriu que seu namorado preferia a secretária loira do escritório ao lado. Desde então, Lívia mergulhara no trabalho com uma intensidade quase autodestrutiva, aceitando projetos impossíveis e trabalhando até tarde. Qualquer coisa para não voltar para seu apartamento vazio em Chelsea. Naquela tarde de 23 de dezembro, ela estava ali apenas porque o café era o único lugar aberto entre seu escritório e o metrô. Precisava de cafeína para enfrentar as últimas horas antes do feriado forçado. Lívia odiava feriados. Odiava a obrigação de fingir felicidade, de sorrir para parentes distantes, de responder perguntas sobre sua vida amorosa inexistente. Este ano, tinha inventado uma viagem de última hora para Los Angeles só para escapar do jantar na casa de sua mãe, onde certamente seria bombardeada com olhares de pena e comentários velados sobre ainda não ter se acertado na vida. Desculpa, todos os lugares estão ocupados. Você se importa se eu sentar aqui? A voz era grave, aveludada, com um leve sotaque que Lívia não conseguiu identificar de imediato. Ela ergueu os olhos e sentiu o ar escapar de seus pulmões. A mulher à sua frente era absolutamente deslumbrante, não no sentido convencional de beleza que se vê em revistas, mas em algo mais profundo, mais perturbador. Tinha cabelos negros cortados em um estilo assimétrico que moldava seu rosto. Angular, olhos cor de âmbar que pareciam enxergar através de Lívia, e uma presença que dominava o espaço ao redor. Vestia um sobretudo cinza escuro sobre um suéter de gola alta preto, calças de alfaiataria impecáveis e botas de couro que iam até os joelhos. Havia algo de perigosamente elegante nela, como uma pantera em meio a gatos domésticos. Ah, claro, Lívia respondeu, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Afastou sua bolsa e laptop para liberar espaço na pequena mesa. A desconhecida sorriu, um sorriso pequeno, quase secreto, e sentou-se com uma graça felina. Colocou sua xícara de café na mesa, e por um momento, seus dedos roçaram acidentalmente nos de Lívia. Foi um toque breve, insignificante, mas Lívia sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ela puxou a mão rapidamente, fingindo ajustar seu colar. Natal em Nova York, a mulher comentou, olhando pela janela. Ou você ama, ou odeia. Não há meio termo. Definitivamente odeio, Lívia respondeu antes de pensar. Surpresa com sua própria honestidade, acrescentou. Desculpa, isso saiu mais amargo do que eu pretendia. A mulher riu, e o som era como veludo roçando contra a pele nua. Não precisa se desculpar por ser honesta. Eu aprecio isso. Ela estendeu a mão. Adriana Volkova. Lívia Torres. O aperto de mão foi firme, confiante, e durou 1 segundo a mais do que o socialmente aceitável. Lívia sentiu seu coração acelerar. Então, Lívia Torres que odeia o Natal, o que te traz a este café numa tarde tão festiva? Adriana perguntou, seus olhos âmbar fixos nela com uma intensidade que fazia Lívia se sentir completamente exposta. Trabalho, sempre trabalho. Lívia deu um gole no café, usando a xícara como escudo. E você? Fuga. Adriana sorriu novamente, mas desta vez havia algo melancólico naquele sorriso. Estou fugindo de um jantar de negócios extremamente tedioso no Plaza. Precisava de ar. Deve ser um jantar importante se está acontecendo no Plaza. Importante e tedioso não são mutuamente exclusivos. Adriana inclinou a cabeça, estudando Lívia com aquela intensidade perturbadora. Você é arquiteta, não é? Lívia piscou surpresa. Como você sabe? Seus dedos têm marcas de lápis. Há manchas de nanquim no punho da sua camisa que você tentou esconder com a manga do blazer. E você tem aquele olhar de alguém que passa o dia inteiro visualizando espaços tridimensionais. Adriana deu de ombros, como se fosse óbvio. Além disso, você tem um catálogo de materiais de construção assomando da sua bolsa. Lívia olhou para sua própria mão,
notando pela primeira vez as marcas de grafite que não tinha conseguido remover completamente. Um calor subiu por seu pescoço. Impressionante. Você é detetive ou algo assim? Algo assim. Adriana não elaborou, e Lívia sentiu que não deveria insistir. Posso ver? Ver o quê? O que você está projetando? Adriana gesticulou para o laptop. Se não for confidencial, claro. Lívia hesitou. Nunca mostrava seu trabalho para estranhos. Mas havia algo em Adriana que a fazia querer impressioná-la, mostrar do que era capaz. Girou o laptop, revelando os desenhos em CAD de uma casa moderna nas montanhas de Aspen. É para um cliente que quer algo contemporâneo, mas que dialogue com a natureza ao redor. Grandes painéis de vidro, madeira recuperada, integração com a paisagem. Está errado. Lívia sentiu como se tivesse levado um tapa. Desculpa? A entrada. Adriana apontou para a tela. Você a posicionou voltada para o leste, aproveitando a luz da manhã, o que é bonito e funcional. Mas está em Aspen, certo? No inverno, isso significa que a entrada estará constantemente coberta de neve e gelo, tornando o acesso perigoso. E a sala de estar... Ela deslizou o dedo pela tela, e Lívia ficou hipnotizada pelo movimento. Esses painéis de vidro do chão ao teto são deslumbrantes, mas criarão um efeito estufa no verão que tornará o espaço inabitável. Não importa quão bom seja seu sistema de climatização. Lívia olhou para o projeto, sentindo seu orgasmo profissional derreter. Adriana estava certa. Completamente certa. Como não tinha visto isso? Você também é arquiteta? Engenheira estrutural. Trabalho principalmente com projetos de grande escala na Europa, mas vim para Nova York para uma consultoria. Adriana tomou um gole de café, seus olhos nunca deixando os de Lívia. Não quis ofender. Seu projeto é lindo, realmente. Só precisa de alguns ajustes práticos. Não, você tem razão. Lívia passou a mão pelos cabelos castanhos, sentindo-se simultaneamente humilhada e estranhamente excitada pela crítica. Eu estava tão focada na estética que ignorei questões básicas. Acontece com os melhores. Adriana inclinou-se para a frente e Lívia pôde sentir seu perfume. Algo amadeirado misturado com um toque de âmbar e especiarias. Quer saber o que eu faria? Pelas próximas 2 horas, elas se debruçaram sobre o laptop, Adriana esboçando soluções alternativas em guardanapos, Lívia absorvendo cada palavra, cada sugestão. A conversa fluía naturalmente, passando de trabalho para viagens, de viagens para livros, de livros para experiências de vida. Lívia descobriu que Adriana tinha 41 anos, nascera em São Petersburgo, mas crescera em Londres. Falava 5 idiomas, tinha um doutorado em engenharia pelo MIT e uma paixão inexplicável por jazz dos anos 50. Não, você está diferente de qualquer pessoa que já conheci, Lívia confessou quando o café começou a fechar, os funcionários virando as cadeiras sobre as mesas ao redor delas. Diferente como? Adriana perguntou, seus olhos brilhando com algo que poderia ser diversão ou desejo. Lívia não tinha certeza. Intensa, brilhante, um pouco assustadora se quer saber a verdade. Né? Assustadora? Adriana riu, mas havia uma vulnerabilidade em sua voz que não estava lá antes. Interessante. A maioria das pessoas me acha intimidante. Isso também. Lívia sorriu, mas de um jeito bom. Elas se entreolharam, e o ar entre elas pareceu engrossar, carregado de uma tensão que Lívia não conseguia nomear, mas que fazia seu corpo inteiro vibrar de consciência. Adriana foi a primeira a desviar o olhar. Precisamos ir. Eles estão fechando. Do lado de fora, a neve tinha se intensificado, transformando a cidade em um borrão branco e cinza. As ruas estavam desertas, a maioria das pessoas já em casa preparando-se para o Natal. Lívia puxou o casaco mais apertado ao redor do corpo, o frio mordendo sua pele. Para onde você vai? Adriana perguntou. Chelsea. E você? Upper East Side. Direções completamente opostas. Adriana olhou ao redor, como se estivesse tomando uma decisão. Lívia, eu sei que acabamos de nos conhecer, e isso vai soar completamente inapropriado, mas... Você tem planos para esta noite? O coração de Lívia disparou. Eu deveria estar em um voo para LA agora, mas... A nevasca cancelou tudo. Então não. Não tenho planos. Venha jantar comigo. Não era um pedido. Era quase uma ordem, dita com aquela confiança que deixava Lívia sem fôlego. Conheço um lugar em Soho, pequeno, discreto. A comida é russa autêntica. E o dono me deve um favor. Podemos conversar mais sobre seu projeto. Ou sobre qualquer outra coisa.
Cada célula do corpo de Lívia gritava que ela deveria dizer não. Não conhecia essa mulher. Acabavam de se encontrar. Isso era Nova York. Ela deveria ser mais cautelosa. Mas havia algo em Adriana, na maneira como ela olhava para Lívia como se realmente a visse, como se estivesse interessada não apenas em seu corpo ou em uma noite casual, mas em quem ela realmente era, que fazia todas as suas defesas cuidadosamente construídas desmoronarem. Sim, Lívia ouviu-se dizer. Eu adoraria. O sorriso que Adriana lhe deu foi devastador, e pela primeira vez em meses, Lívia sentiu algo além de vazio. Sentiu possibilidade. O restaurante era exatamente como Adriana descrevera. Pequeno, escondido em um porão de Sorro, com apenas 8 mesas cobertas por toalhas de linho branco e velas tremeluzentes. As paredes eram decoradas com ícones ortodoxos e fotografias em preto e branco de São Petersburgo. Um violoncelista tocava suavemente em um canto, enchendo o espaço com melodias melancólicas que faziam Lívia pensar em invernos rigorosos e romances perdidos. Um homem robusto com barba grisalha abraçou Adriana assim que entraram, falando rapidamente em russo. Ela respondeu na mesma língua, rindo de algo que ele disse, antes de se virar para Lívia. Este é Dmitri. Ele diz que você é muito bonita e que eu tenho bom gosto. Adriana traduziu com um sorriso malicioso. Lívia sentiu seu rosto esquentar. Diga a ele que é muito gentil. Dmitri as conduziu a uma mesa no canto mais afastado do restaurante, praticamente escondida atrás de uma divisória de madeira entalhada. Era íntimo, privado, o tipo de lugar onde segredos podiam ser compartilhados sem medo de serem ouvidos. Vou trazer o melhor que tenho para vocês. Dmitri anunciou em inglês carregado de sotaque, piscando para Adriana antes de desaparecer na cozinha. Você vem aqui com frequência? Lívia perguntou, tirando o casaco. Quando estou em Nova York, sim. Dmitri é como um tio para mim. Ele me acolheu quando cheguei aos Estados Unidos. Jovem, assustada e sem conhecer ninguém. Adriana serviu vinho de uma garrafa que já estava na mesa, enchendo as 2 taças. Foi há muito tempo, mas nunca esqueci a bondade dele. Você se mudou sozinha? Minha família... Adriana hesitou, seus dedos traçando o contorno da taça. Não aprovava minhas escolhas. Então sim, vim sozinha, com uma mala e um sonho absurdamente ingênuo de conquistar o mundo. Parece que conseguiu. Consegui uma versão do que queria. Adriana tomou um gole de vinho. Mas o sucesso profissional não preenche todos os vazios, não é? Você sabe disso melhor do que ninguém. Lívia sentiu-se novamente exposta sob aquele olhar penetrante. Como você sabe que tenho vazios? Porque te reconheci no momento em que te vi. Adriana inclinou-se para a frente, sua voz baixando para um sussurro íntimo. Aquele olhar de alguém que constrói paredes magníficas, casas deslumbrantes para outras pessoas viverem, mas não tem um lar para chamar de seu. Alguém que está tão acostumada a estar sozinha que esqueceu como é ser verdadeiramente vista. As palavras atingiram Lívia como projéteis certeiros, perfurando defesas que ela nem sabia que tinha. Seus olhos arderam com lágrimas não derramadas. Isso foi extremamente específico. Peço desculpas se fui longe demais, mas Adriana não parecia nem um pouco arrependida. Tenho o péssimo hábito de dizer exatamente o que penso. Não. Lívia limpou discretamente o canto dos olhos. Você está certa. Completamente certa. Eu só não esperava que alguém percebesse. Eu percebo muitas coisas sobre você, Lívia Torres. Adriana estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos parando a milímetros dos de Lívia. Quero saber mais. Tudo, se você me deixar. O coração de Lívia batia tão forte que ela tinha certeza de que Adriana podia ouvi-lo. Havia um convite implícito naquelas palavras, algo que ia muito além de uma simples conversa durante o jantar. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia queria dizer sim, queria se abrir, se expor, permitir que alguém a visse por completo, todas as imperfeições, todas as feridas, todos os medos cuidadosamente escondidos. Antes que pudesse responder, Dmitri retornou com uma bandeja de zakúski, uma seleção deslumbrante de aperitivos russos, arenque marinado, blines com caviar, salada olivier, beterrabas assadas com queijo de cabra. Ele explicou cada prato com orgulho paternal, encheu suas taças novamente e desapareceu com uma risada gutural. Ele está tentando nos engordar, Adriana comentou, mas começou a servir comida no prato de Lívia com uma ternura surpreendente. Elas comeram devagar, saboreando cada mordida, a conversa fluindo para territórios mais íntimos.
Lívia falou sobre sua infância em Miami, filha de imigrantes brasileiros que trabalharam incansavelmente para que ela pudesse ter uma educação melhor. Sobre como sempre se sentira dividida entre dois mundos. Nunca completamente americana, nunca completamente brasileira. Sobre sua mãe, que queria desesperadamente que ela se casasse e desse netos, incapaz de compreender por que Lívia priorizava a carreira. Ela sabe? Adriana perguntou suavemente. Sobre você? Lívia engoliu em seco. Sabe sobre o quê? Que você gosta de mulheres. Adriana disse isso tão naturalmente, tão despretensiosamente, como se estivesse comentando sobre o clima. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Lívia sentiu seu corpo inteiro congelar. Ninguém nunca tinha dito isso tão diretamente para ela. Ninguém nunca a tinha confrontado com uma verdade que ela mesma mal se permitia reconhecer. Sua voz falhou. Ela limpou a garganta. Tentou novamente. Eu não sei do que você está falando. Adriana não desviou o olhar. Não recuou. Apenas esperou, com aquela paciência infinita de alguém que já fizera essa mesma jornada. Tudo bem, ela finalmente disse. Sua voz suave como veludo. Você não precisa dizer nada agora. Mas Lívia, desta vez, ela pegou a mão de Lívia, entrelaçando seus dedos. O toque era quente, firme, inegavelmente real. Eu vi como você me olhou no café. Vi como sua respiração ficou presa quando nossos dedos se tocaram. Conheço esse olhar porque é o mesmo que eu te dirigi. Lívia olhou para suas mãos entrelaçadas, incapaz de falar, incapaz de negar, incapaz de fazer qualquer coisa além de sentir o calor da pele de Adriana contra a sua. Você está com medo. Adriana continuou. E eu entendo. Mas, Lívia, a vida é curta demais para desperdiçarmos escondendo quem realmente somos, especialmente de nós mesmas. Como você sabe? Lívia finalmente encontrou sua voz, embora saísse como um sussurro quebrado. Como você sabe o que eu sinto se nem eu mesma sei? Porque passei anos fazendo exatamente o que você está fazendo agora. Adriana acariciou as costas da mão de Lívia com o polegar, um gesto tão terno que Lívia sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Namoros sem graça com homens que nunca me tocaram de verdade. Noites em claro me perguntando por que algo sempre parecia estar faltando. Até que finalmente parei de lutar contra mim mesma e... Aceitei a verdade. E sabe o que aconteceu? O quê? Finalmente comecei a viver. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lívia agora, e ela não fez nada para detê-las. Anos de negação, de repressão, de mentiras que contara para si mesma, estavam desmoronando diante desta mulher que ela conhecera há apenas algumas horas, mas que parecia enxergar através de todas as suas defesas. Eu tenho tanto medo, Lívia admitiu, sua voz quebrando. Eu sei. Adriana se levantou e contornou a mesa, sentando-se ao lado de Lívia em vez de em frente a ela. Puxou-a para um abraço, e Lívia se permitiu derreter naquele colo, soluçando contra o ombro de Adriana, enquanto anos de dor reprimida finalmente encontravam uma saída. Adriana não disse nada, apenas a segurou, uma mão acariciando seus cabelos, a outra traçando círculos reconfortantes em suas costas. Elas ficaram assim por longos minutos, o violoncelista tocando uma melodia triste e linda que parecia perfeitamente adequada ao momento. Quando Lívia finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu rosto manchado de rímel. Devo estar horrível. Você está linda. Adriana limpou delicadamente as lágrimas de seu rosto com os polegares. Vulnerabilidade é linda. Honestidade é linda. Você é linda. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Adriana inclinou-se e beijou sua testa, depois seu nariz, depois a curva de sua bochecha. Cada beijo era suave, casto, mas carregado de uma promessa que fazia o corpo inteiro de Lívia tremer de antecipação. Posso? Adriana sussurrou, seus lábios a centímetros dos de Lívia. Lívia não confiava em sua voz, então apenas acenou com a cabeça. O beijo começou suave, exploratório, os lábios de Adriana macios e pacientes contra os seus. Mas quando Lívia suspirou e abriu a boca, algo mudou. A gentileza deu lugar a uma urgência faminta. Adriana aprofundando o beijo, sua língua deslizando contra a de Lívia de uma maneira que a fez esquecer onde estava, quem era. Tudo exceto a sensação de finalmente estar sendo beijada da maneira que sempre desejara, mas nunca soubera articular. As mãos de Adriana estavam em seu cabelo, em seu pescoço, em sua cintura, tocando-a com uma reverência que a fazia sentir preciosa, desejada,
Lívia nunca fora beijada assim, com tanta intenção, tanta paixão, tanta certeza absoluta. Isso confirmava tudo o que ela havia passado anos negando, e era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambas estavam sem fôlego, Adriana encostando sua testa na de Lívia. Meu Deus! Lívia sussurrou. Sim. Adriana riu baixinho, um som rouco e satisfeito. Exatamente. Isso é loucura. Nos conhecemos hoje. Eu não faço coisas assim. Eu não... Shh! Adriana pressionou um dedo nos lábios de Lívia. Não pense. Apenas sinta. Pelo menos por esta noite, permita-se apenas sentir. E Lívia queria. Oh, como queria. Mas o peso de anos de condicionamento, de expectativas sociais, de medo de decepção era difícil de ignorar. Minha mãe... Ela começou. Não está aqui. Adriana a interrompeu gentilmente. Somos apenas nós duas. Neste momento. Neste lugar. O resto do mundo pode esperar. Dmitri retornou com o prato principal. Bœuf stroganoff fumegante que enchia o ar com aromas ricos. Se ele notou a intimidade de sua posição, a evidência clara de lágrimas no rosto de Lívia, não disse nada. Apenas sorriu, deixou a comida e desapareceu novamente. Elas comeram em um silêncio confortável. Adriana ocasionalmente alimentando Lívia com garfadas do próprio prato, um gesto íntimo e doméstico que fazia o coração de Lívia se apertar. Como isso podia parecer tão natural? Como essa mulher que ela conhecera há apenas horas podia fazer Lívia se sentir mais em casa do que qualquer lugar onde já vivera? Conte-me sobre sua família, Lívia pediu, querendo conhecer mais sobre a mulher que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Adriana ficou em silêncio por um longo momento, seu garfo brincando com a comida. Minha família é... complicada. Meu pai era general do exército soviético. Minha mãe vinha de uma linhagem aristocrática que sobreviveu à revolução escondendo sua verdadeira identidade. Eles me criaram com expectativas muito claras sobre quem eu deveria ser, com quem deveria me casar, que tipo de vida deveria levar. Ela deu um gole no vinho. Quando eu tinha 23 anos, apaixonei-me por uma mulher. Uma professora de literatura na universidade. Foi intenso, secreto e inevitavelmente descoberto. O que aconteceu? Meu pai me deu um ultimato. Deixá-la ou ser deserdada. Adriana sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Escolhi ela e perdi tudo. Família, país, a vida que conhecia. A relação não durou, é claro. Ela não estava preparada para o peso de ser a razão pela qual eu perdi minha família. Mas não me arrependo, porque me forçou a reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Você nunca tentou se reconciliar com eles? Minha mãe faleceu 5 anos atrás. Recebi um telegrama de minha irmã mais nova. Não fui ao funeral. A voz de Adriana estava desprovida de emoção, mas Lívia podia ver a dor escondida atrás daquela máscara cuidadosamente construída. Meu pai ainda está vivo, pelo que sei, mas não falamos há quase 2 décadas. Ele deixou claro que, para ele, a filha que ele criou morreu no dia em que eu escolhi meu próprio caminho. Lívia pegou a mão de Adriana, apertando-a. Sinto muito. Não sinta. Adriana virou a palma da mão para cima, entrelaçando seus dedos aos de Lívia. Me tornou quem sou hoje. Mais forte, mais independente, mais certa de quem quero ser e de quem quero ao meu lado. Havia uma intensidade no modo como ela olhava para Lívia ao dizer isso, como se estivesse fazendo uma promessa, uma declaração. E Lívia, que sempre fugira de compromissos, de promessas, de qualquer coisa que exigisse vulnerabilidade, descobriu-se querendo acreditar, querendo se agarrar a essa possibilidade de algo real, algo que preenchesse os vazios que ela carregava há tanto tempo. Adriana, ela começou, sem saber bem o que queria dizer, apenas sentindo a necessidade de pronunciar aquele nome, de torná-lo real. Venha para casa comigo, Adriana disse de repente, sua voz rouca e carregada de desejo mal contido. O pedido pairou entre elas, pesado e inevitável. Lívia sabia que se atravessasse essa linha, não haveria volta. Isso mudaria tudo. Como ela se via, como via sua vida, todas as mentiras confortáveis que contara para si mesma. Eu não sei se estou pronta para... Não estou pedindo para você estar pronta para tudo. Adriana interrompeu suavemente. Estou apenas pedindo para você não passar a véspera de Natal sozinha. Estou pedindo para você deixar alguém te cuidar, pelo menos por uma noite. O que acontecer depois... Podemos descobrir juntas.
Mas não me deixe ir embora sem saber que você está bem. E talvez fosse a sinceridade naquela voz, ou a maneira como Adriana a olhava como se ela fosse algo precioso, algo a ser protegido. Ou talvez Lívia estivesse apenas cansada de estar sozinha, de ser forte, de negar a si mesma a única coisa que realmente queria. Seja qual fosse a razão, ela se viu dizendo: sim, sim, eu vou. O sorriso que Adriana lhe deu poderia ter iluminado toda a cidade. O apartamento de Adriana, no Upper East Side, era exatamente o que Lívia esperaria de uma engenheira estrutural bem-sucedida com gosto impecável. Um loft espaçoso em um prédio pré-guerra, com tetos altos, janelas enormes que ofereciam uma vista deslumbrante de Central Park coberto de neve, e uma decoração que misturava modernidade com toques de seu passado russo. Ícones ortodoxos antigos dividiam espaço nas paredes com arte contemporânea abstrata. Mobiliário de designer se misturava com tapetes persas desgastados que claramente tinham história. Uau! Lívia sussurrou, girando para absorver tudo. Isto é incrível. Obrigada. Levei anos para encontrar as peças certas. Adriana ajudou Lívia a tirar o casaco, seus dedos roçando o pescoço dela de uma maneira que enviou arrepios por sua espinha. Vinho? Chá? Vodka? Lívia riu nervosamente. Vinho está ótimo. Ela vagou pelo apartamento enquanto Adriana ia até a cozinha, seus dedos traçando as lombadas de livros em prateleiras que iam do chão ao teto. Engenharia, filosofia, poesia russa, romances em vários idiomas. Uma grande mesa de desenho ocupava um canto, coberta de plantas e cálculos estruturais. Um piano de cauda preto e polido dominava outro canto, sua superfície coberta de partituras. Você toca? Lívia perguntou quando Adriana retornou com 2 taças de vinho tinto. Quando a insônia me permite. Adriana entregou-lhe uma taça. Rachmaninoff, principalmente. Algo na melancolia me acalma. Lívia tomou um gole do vinho, deixando o líquido encorpado esquentar sua garganta. Estava nervosa, seus dedos tremendo ligeiramente ao redor da taça. Adriana notou, é claro. Ela parecia notar tudo. Lívia. Ela colocou sua própria taça sobre o piano e se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Você está tremendo. Eu te assustei? Te pressionei demais? Não. Sim. Talvez. Lívia riu, um som estrangulado e tenso. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Não faço esse tipo de coisa. Não vou para a casa de estranhas. Não beijo mulheres em restaurantes, não. Respira. Adriana pegou a taça da mão de Lívia e a colocou ao lado da sua. Então segurou gentilmente o rosto dela entre as mãos. Olha para mim. Respira. Lívia obedeceu, forçando seus pulmões a se expandirem, a se contraírem, encontrando o ritmo novamente, enquanto se perdia naqueles olhos âmbar. Melhor? Adriana sussurrou. Melhor. Lívia assentiu, consciente de cada ponto onde a pele de Adriana tocava a sua. Desculpa, isto é tudo muito novo para mim. Eu sei, e não há pressa. Adriana passou os polegares suavemente pelas bochechas de Lívia. Podemos apenas conversar. Posso te mostrar a vista da varanda. Posso tocar piano para você. Ou posso chamar um Uber e te mandar para casa. Sem julgamentos. Sem ressentimentos. Não. A palavra saiu mais rápida e mais desesperada do que Lívia pretendia. Não quero ir embora. Eu só preciso de 1 minuto para processar tudo isso. Todo o tempo que você precisar. Adriana beijou sua testa gentilmente. Então recuou, dando-lhe espaço. Vem, deixa eu te mostrar algo. Ela conduziu Lívia até a varanda, um espaço privativo generoso com aquecedores externos, mobília confortável e plantas em vasos que de alguma forma sobreviviam ao inverno de Nova York. A vista era de tirar o fôlego. Central Park se estendia diante delas como um mar branco e sereno, as árvores cobertas de neve brilhando sob as luzes da cidade. A própria cidade pulsava ao redor, milhões de vidas, entrelaçadas, cada janela iluminada contando sua própria história. Venho aqui quando preciso lembrar por que vale a pena. Adriana disse, encostando-se na balaustrada. Todo o trabalho, toda a solidão, toda a luta, por momentos como este, por beleza que te rouba o fôlego. Lívia se juntou a ela, seus braços se tocando levemente. É perfeito. Quase. Adriana virou a cabeça para olhá-la, e havia algo tão terno naquele olhar que Lívia sentiu seu coração apertar. Faltava alguém para compartilhar. Elas permaneceram assim por longos minutos, o silêncio confortável e carregado ao mesmo tempo. Lívia podia ouvir o som distante de buzinas,
o murmúrio da cidade que nunca dorme, mas aqui, neste espaço suspenso, sentia-se completamente isolada do mundo. Apenas ela e Adriana, e a possibilidade do que poderia acontecer a seguir. Posso fazer uma pergunta? Lívia finalmente quebrou o silêncio. Qualquer coisa. Por que eu? Você é incrível, bem-sucedida, linda, confiante. Poderia ter qualquer pessoa que quisesse. Por que se interessou por mim? Adriana ficou em silêncio por tanto tempo que Lívia começou a temer ter dito algo errado. Mas então ela falou, sua voz baixa e reflexiva. Porque quando te vi naquele café, te reconheci. Vi alguém que estava tão perdida quanto eu já estive. Alguém que construiu uma vida impressionante, mas esqueceu de viver nela. Ela se virou completamente para Lívia agora. E porque quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti algo que não sentia há anos. Uma faísca, uma possibilidade. E aos 41 anos, aprendi a não ignorar essas faíscas. Elas são raras demais. Tenho medo, Lívia confessou. Do que isso significa, do que vou ter que enfrentar se admitir o que estou sentindo. O medo faz parte. Adriana pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Mas sabe o que é pior que o medo? Arrependimento. Chegar aos 50, 60 anos e se perguntar, e se eu tivesse sido corajosa? E se eu tivesse me permitido sentir? Como você é tão sábia? Experiência dolorosa. Adriana sorriu tristemente. Passei anos negando quem eu era, tentando me encaixar em moldes que nunca foram feitos para mim. Aprendi da maneira mais difícil que a autenticidade. Por mais assustadora que seja, é a única coisa que realmente importa. Lívia se virou para ficar de frente para Adriana, seus corpos a centímetros de distância. Podia sentir o calor emanando dela, ver a forma como seus lábios se entreabriram ligeiramente, a maneira como seus olhos escureceram com desejo mal contido. Me beija de novo, Lívia sussurrou. Por favor. Desta vez, não havia hesitação. Adriana a puxou para seus braços, uma mão na parte de trás de seu pescoço, a outra em sua cintura, e a beijou como se estivesse reivindicando algo que sempre foi seu. O beijo era mais profundo, mais urgente do que o primeiro, carregado de uma fome que fazia o corpo inteiro de Lívia tremer. Ela se pressionou contra Adriana, seus braços subindo para se enrolar em seu pescoço, dedos se enterrando naqueles cabelos negros sedosos. Adriana gemeu contra sua boca, um som baixo e gutural que enviou ondas de calor direto para o centro de Lívia. Suas mãos vagaram, explorando as curvas sob o blazer de Lívia, apertando sua cintura, deslizando pela curva de suas costas, até repousar na parte inferior. Deus, você é tão linda, Adriana murmurou contra seus lábios, beijando a linha de sua mandíbula, descendo pelo pescoço. Tão perfeitamente linda. Lívia inclinou a cabeça para trás, dando-lhe melhor acesso, suas mãos agarrando os ombros de Adriana para se estabilizar, enquanto sensações que nunca experimentara percorriam seu corpo. Cada beijo, cada toque de língua contra sua pele era uma revelação. Isto era o que tinha estado faltando. Esta conexão elétrica, esta certeza de estar exatamente onde deveria estar. As mãos de Adriana encontraram a bainha de seu suéter, dedos deslizando por baixo para tocar a pele quente de sua cintura. Lívia ofegou, seu corpo arqueando involuntariamente em direção àquele toque. Está bem? Adriana perguntou, seus lábios ainda pressionados contra o pescoço de Lívia. Sim, está mais do que bem. Lívia puxou-a para outro beijo, este mais desesperado, mais exigente. Adriana respondeu com igual fervor, guiando-a de volta para dentro do apartamento sem quebrar o beijo, tropeçando em móveis, rindo contra os lábios uma da outra quando bateram na quina da mesa de jantar. Elas caíram no sofá grande de couro, Adriana por cima, seus corpos finalmente alinhados completamente. O peso de Adriana sobre ela era perfeito, e Lívia envolveu as pernas em torno de sua cintura, puxando-a mais perto, precisando daquele contato, daquela pressão. As mãos de Adriana estavam em todos os lugares, em seu cabelo, em seu rosto, deslizando sob seu suéter para acariciar a pele sensível de suas costelas, dos lados de seus seios por cima do sutiã. Preciso de você, Lívia sussurrou, surpresa com sua própria ousadia. Preciso tanto de você. Você me tem. Adriana beijou-a profundamente, sua coxa pressionando entre as pernas de Lívia de uma maneira que a fez gemer alto. Você tem tudo de mim. Mas então, de repente, Adriana parou. Afastou-se ligeiramente, sua respiração pesada,
olhos escuros e dilatados de desejo. Espera, precisamos parar. Lívia piscou, confusa e desesperada pela perda de contato. O quê? Por quê? Porque você nunca fez isso antes. Adriana acariciou seu rosto com ternura. E eu não quero que sua primeira vez seja algo que você se arrependa pela manhã. Quero que tenha certeza. Quero que esteja completamente pronta. Eu estou pronta. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Agora você está, envolvida no momento, no desejo. Adriana beijou sua testa. Mas amanhã, quando a realidade bater, quando você tiver que enfrentar o que isso significa, quero que olhe para trás e saiba que foi sua escolha consciente, não algo que aconteceu no calor do momento. Lívia sabia que Adriana estava certa, mesmo que seu corpo protestasse violentamente contra a ideia de parar. Ela assentiu relutantemente. Você é incrivelmente frustrante, sabia? Adriana riu, o som rouco e afetado. Confie em mim. Isto está me custando cada grama de autocontrole que possuo. Ela se levantou, estendendo a mão para Lívia. Vem, vou preparar a cama de hóspedes para você. Cama de hóspedes? Lívia aceitou sua mão, deixando-se ser puxada para cima. Sim, a menos que prefira ir para casa, mas com a nevasca lá fora, seria mais seguro ficar. Adriana passou os dedos pelos cabelos despenteados de Lívia, arrumando-os gentilmente. Prometo ser uma perfeita anfitriã. Nada de avanços noturnos não solicitados. E se eles forem solicitados? As palavras saíram antes que Lívia pudesse detê-las, fazendo Adriana rir novamente. Então discutiremos à luz do dia, quando ambas estivermos pensando claramente. Ela beijou a ponta do nariz de Lívia. Você é importante demais para eu estragar as coisas por falta de paciência. O quarto de hóspedes era aconchegante e elegante, com uma cama king size coberta por lençóis brancos macios e um edredom de penas. Adriana forneceu uma camisola de seda, suas próprias roupas, Lívia percebeu pelo perfume que impregnava o tecido, e toalhas frescas. Banheiro é ali. Há produtos novos no armário se você precisar de algo. Adriana hesitou na porta. Durma bem, Lívia. Espera. Lívia atravessou o quarto rapidamente, pegando a mão de Adriana antes que ela pudesse ir. Obrigada. Por hoje. Por tudo. Por me ver. Adriana sorriu. Aquele sorriso devastador que fazia os joelhos de Lívia fraquearem. O prazer foi todo meu. Ela se inclinou, depositando um beijo casto nos lábios de Lívia. Feliz Natal, Lívia Torres. Feliz Natal, Adriana Volkova. Sozinha no quarto, Lívia se sentou na borda da cama, seu corpo ainda vibrando com o desejo não satisfeito, sua mente rodando com tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Tinha saído de casa esta manhã como uma pessoa e estava se deitando para dormir como outra completamente diferente. E a parte mais assustadora, ela não queria voltar atrás. Pela primeira vez em sua vida, sentia que estava finalmente no caminho certo. Trocou de roupa, a seda fria da camisola de Adriana deslizando sobre sua pele ainda sensível. Deitou-se, olhando para o teto, sabendo que o sono demoraria a vir. Mas por uma vez, a insônia não era causada por ansiedade ou solidão. Era a antecipação, expectativa, a promessa do que amanhã poderia trazer. Lívia acordou com o cheiro de café e algo assando. Luz do sol invadia o quarto através das cortinas translúcidas, criando padrões dourados no chão de madeira polida. Por um momento, desorientada, ela não conseguiu lembrar onde estava. Então tudo voltou em uma enxurrada. Adriana, o restaurante, os beijos, a maneira como seu corpo tinha respondido a toques que nunca antes tinha experimentado. Ela se sentou rapidamente, o coração acelerado. Era dia de Natal, e ela estava no apartamento de uma mulher que conhecera há menos de 24 horas, mas que já tinha mudado fundamentalmente algo dentro dela. Levantou-se, encontrou suas roupas de ontem dobradas cuidadosamente sobre uma cadeira. Vestiu-se rapidamente, passou os dedos pelos cabelos tentando domesticá-los, e seguiu o cheiro de café até a cozinha. Adriana estava ali, descalça, vestindo calças de moletom cinza e uma camiseta branca simples, o cabelo preso em um coque bagunçado. Estava mais linda assim, Lívia pensou, sem a armadura da elegância profissional. Mais real, mais acessível. Bom dia, Adriana disse virando-se com um sorriso. Café? Por favor. Lívia se sentou no banquinho no balcão da cozinha, observando Adriana preparar 2 xícaras. Você cozinha? Muito mal, mas tentei fazer blinis para o café da manhã. Tradição russa de Natal. Ela colocou uma xícara fumegante na frente de Lívia. Espero que você goste de salmão defumado. Adoro.
Lívia tomou um gole, saboreando o café forte e perfeitamente feito. Dormiu bem? Honestamente? Mal. Adriana se apoiou no balcão em frente a ela, seus olhos âmbar estudando o rosto de Lívia. Fiquei acordada pensando em você, perguntando-me se você acordaria e correria para longe de mim. Pensei nisso, Lívia admitiu, fazendo Adriana rir. Mas então percebi que não tinha para onde correr. Literalmente. Meu voo foi cancelado. Não tenho família na cidade. E lá fora está um apocalipse de neve. Então você está presa comigo por necessidade. Que romântico. Adriana revirou os olhos dramaticamente, mas estava sorrindo. Não. Lívia colocou sua xícara na mesa e se levantou, contornando o balcão até ficar na frente de Adriana. Estou aqui porque quero estar. Porque ontem à noite, pela primeira vez na minha vida, me senti completa, como se todas as peças finalmente tivessem se encaixado. A expressão de Adriana suavizou, tornando-se terna de uma forma que fez o coração de Lívia derreter. Lívia, deixa eu terminar. Lívia respirou fundo, reunindo coragem. Passei 32 anos tentando ser o que todos esperavam de mim. A filha obediente, a estudante modelo, a profissional bem-sucedida, a namorada heterossexual. E em nenhum momento me senti realmente eu mesma. Até ontem. Até você. Você tem certeza? Adriana perguntou suavemente. Porque uma vez que você atravessar essa porta, uma vez que você admitir isso para si mesma, não há como voltar atrás. Sua vida vai mudar. As pessoas vão te julgar. Sua família pode não entender. E eu não posso proteger você de tudo isso. Eu sei. Lívia pegou as mãos de Adriana, entrelaçando seus dedos. E eu estou aterrorizada. Mas pela primeira vez, estou mais aterrorizada com a ideia de voltar para aquela vida vazia do que com o que vem pela frente. Deus, você é corajosa. Adriana puxou-a para um abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo de Lívia, tão incrivelmente corajosa. Elas ficaram assim por longos momentos, simplesmente se segurando, absorvendo a realidade do que estava acontecendo entre elas. Então, Adriana se afastou ligeiramente, segurando o rosto de Lívia entre as mãos. Então, onde isso nos deixa? Honestamente, não tenho ideia. Lívia riu, um som meio histérico. Nunca fiz isso antes. Não sei as regras. Não sei como isso funciona. Não sei. Adriana beijou-a suavemente. Não existem regras. Apenas nós duas descobrindo as coisas juntas. No nosso próprio ritmo. Nosso ritmo. Gosto disso. Lívia sorriu, sentindo algo parecido com esperança florescer em seu peito. Bom, então vamos começar com o café da manhã. Adriana voltou para o fogão, onde os blinis estavam dourados e perfeitos. E então talvez possamos assistir a um filme? Tenho uma coleção absurda de clássicos soviéticos que ninguém mais além de mim aprecia. Isso soa perfeito. Elas comeram devagar, saboreando os blinis com salmão defumado, creme de leite e endro fresco. Adriana contou histórias de natais de sua infância em São Petersburgo, celebrações ortodoxas que aconteciam em janeiro, igrejas iluminadas por velas, coros cantando em antigas harmonias eslavas. Lívia falou sobre natais brasileiros em Miami, praia, churrascos, música alta, sua avó fazendo rabanada. Depois do café, instalaram-se no sofá grande, Adriana colocando um filme russo em preto e branco que Lívia nunca tinha ouvido falar. Não que importasse. Ela mal prestou atenção na tela, muito consciente da presença de Adriana ao seu lado, da maneira como seus corpos gravitavam um em direção ao outro, até que estavam encostadas, ombro a ombro, coxa a coxa. Posso te abraçar? Adriana perguntou suavemente. Por favor. Adriana abriu os braços, e Lívia se aconchegou contra ela, sua cabeça repousando no peito de Adriana, ouvindo os batimentos constantes de seu coração. Era íntimo de uma forma que não tinha nada a ver com sexo. Era conexão, conforto, a simples alegria de estar próxima de alguém que a fazia se sentir segura. Isto é bom, Lívia murmurou. Sim. Adriana beijou o topo de sua cabeça. Muito bom. Elas assistiram ao filme em silêncio confortável. Adriana ocasionalmente traduzindo diálogos importantes, seus dedos traçando padrões distraídos no braço de Lívia. Era tão natural, tão fácil, como se tivessem feito isso 1000 vezes antes. E talvez, Lívia pensou, em alguma vida paralela, tivessem feito. Talvez em algum universo alternativo, elas sempre estiveram juntas. E estavam apenas se lembrando do que já sabiam. Quando o filme terminou, Adriana colocou outro, e outro.
Elas pediram comida chinesa para o almoço, uma das poucas coisas abertas no dia de Natal. Comeram direto das caixas, rindo quando Lívia tentou usar palitinhos e falhou miseravelmente. Deixa eu te ensinar. Adriana pegou sua mão, posicionando os palitinhos corretamente entre seus dedos. Assim, vê? Um fica fixo, o outro se move. Lívia tentou pegar um pedaço de frango, que imediatamente caiu de volta na caixa. Sou um caso perdido. Você é adorável. Adriana pegou o pedaço de frango com os próprios palitinhos e o ofereceu a Lívia, que abriu a boca obedientemente, mordendo e rindo ao mesmo tempo. Era nesses pequenos momentos, alimentando uma a outra, rindo de piadas internas que já estavam se formando, descobrindo preferências e peculiaridades, que Lívia percebia o quão profundamente estava caindo. E a parte assustadora, ela não queria se segurar. Pela primeira vez queria mergulhar de cabeça, consequências sejam quais forem. À tarde, a neve tinha parado, deixando a cidade envolta em um silêncio branco e sereno. Elas voltaram para a varanda, agora com cobertores grossos envolvidas em torno delas, observando o sol poente pintar o céu de laranjas e rosas. Preciso te contar uma coisa, Adriana disse de repente, sua voz séria. O coração de Lívia afundou. Isso soa como o começo de má notícia. Não é má, apenas complicada. Adriana virou-se para encará-la. Minha consultoria em Nova York termina em 2 semanas. Depois disso, volto para Londres. Minha vida, meu trabalho, meu apartamento, tudo está lá. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. É claro que isso seria temporário. É claro que o universo não permitiria que ela fosse feliz por mais de 24 horas. Mas... Adriana pegou seu rosto, forçando-a a manter contato visual. Isso não significa que o que temos não é real. Não significa que eu não quero explorar isso, ver onde pode nos levar. Como? A voz de Lívia saiu pequena, quebrada. Como fazemos isso funcionar se você está em outro continente? Não sei, mas quero tentar, se você quiser. Adriana passou o polegar pelos lábios de Lívia. 2 semanas. Temos 2 semanas para descobrir isso, para conhecer uma a outra, para ter certeza de que vale a pena lutar por isso. E se valer? Então lutamos. Adriana sorriu, mas havia tristeza nos cantos. Distância é apenas geografia. Se isso for real, encontraremos um caminho. Lívia queria acreditar nela. Queria acreditar que 2 semanas seriam suficientes, que a distância não mataria o que quer que estivesse florescendo entre elas. Mas uma parte cínica de seu cérebro sussurrava que estava se preparando para uma dor inevitável. Você está ficando na sua cabeça, Adriana observou. Posso ouvir as engrenagens girando. Apenas pensando em como típico de mim é finalmente encontrar algo real, apenas para descobrir que tem data de validade. Adriana beijou-a suavemente. Você finalmente encontrou algo tão real que vale a pena lutar por. Não importa os obstáculos. Você sempre sabe o que dizer? Não. Na maioria das vezes não faço ideia. Adriana riu. Mas com você... As palavras certas parecem vir naturalmente. Elas voltaram para dentro quando o frio se tornou muito intenso, mesmo com os aquecedores. Adriana acendeu a lareira, e elas se acomodaram no tapete em frente a ela, o fogo crepitando e projetando sombras dançantes pelas paredes. Conta-me um segredo, Adriana pediu, deitada de lado, apoiada em um cotovelo, olhando para Lívia com aquela intensidade que a fazia se sentir exposta e protegida ao mesmo tempo. Que tipo de segredo? Qualquer coisa. Algo que você nunca contou para ninguém. Lívia pensou por um longo momento. Quando eu tinha 16 anos, tive uma melhor amiga, Carolina. Éramos inseparáveis. Fazíamos tudo juntas. Passávamos todas as noites ao telefone. Dormíamos na casa uma da outra todo fim de semana. Ela hesitou, sentindo as antigas emoções voltarem. Eu estava completamente apaixonada por ela. Não entendia na época, é claro. Achava que era apenas amizade intensa. Mas sonhava com ela. Pensava. Nela constantemente, sentia ciúmes doentios quando ela falava de garotos que gostava. O que aconteceu? Ela percebeu. Ou talvez apenas sentiu algo estranho. Começou a se distanciar, a fazer novos amigos. Eventualmente me confrontou. Perguntou se eu era gay. Eu neguei, apavorada. Disse que era nojento, que nunca poderia ser algo assim. Lívia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela me acreditou, mas nossa amizade nunca foi a mesma. E eu passei os próximos 16 anos convencida de que tinha feito a coisa certa, de que era realmente nojento,
de que esses sentimentos tinham que ser enterrados tão fundo que nunca mais veriam a luz do dia. Adriana limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto de Lívia. E agora? O que você pensa agora? Que desperdicei muito tempo, que magoei a mim mesma, e provavelmente a ela também por medo, que poderia ter tido isto. Ela gesticulou entre elas. Anos atrás, se tivesse sido mais corajosa. Adriana disse gentilmente, você passou por exatamente o que precisava para estar pronta para isto agora. Timing é tudo, Lívia. Talvez você precisasse desses 16 anos para se tornar quem é hoje. E talvez eu precisasse de 41 anos de vida para estar pronta para você. Como você faz isso? Transformar minhas piores memórias em algo menos doloroso? Perspectiva. E muita terapia. Adriana sorriu. Agora é minha vez. Quer ouvir um segredo meu? Sim. Quando te vi pela primeira vez naquele café, meu primeiro pensamento foi: ali está ela, a pessoa pela qual eu estava esperando. Adriana traçou a linha da mandíbula de Lívia com os dedos. E isso me apavorou, porque não acredito em amor à primeira vista. Não acredito em almas gêmeas. Não acredito em nada disso. Mas com você quero acreditar. E então, Adriana a beijou. E desta vez não havia hesitação. Nenhuma voz racional dizendo para parar. Apenas os dois corpos se encontrando. As mãos explorando. Os lábios e línguas descobrindo o que fazia a outra suspirar, gemer, se arquear de desejo. As mãos de Adriana deslizaram sob o suéter de Lívia, acariciando a pele nua de suas costas, subindo até encontrar o fecho de seu sutiã. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Lívia em uma pergunta silenciosa. Sim, Lívia sussurrou, sua voz rouca de desejo. Sim, por favor. E quando Adriana desfez o sutiã, quando suas mãos finalmente tocaram a pele nua dos seios de Lívia, quando ela baixou a cabeça para tomar um mamilo em sua boca, Lívia pensou que poderia morrer daquela sensação. Era tão intenso, tão perfeitamente certo, que ela se perguntou como tinha vivido tanto tempo sem isso. Adriana, ela gemeu, suas mãos enterradas no cabelo escuro da outra mulher. Deus, Adriana, diga-me o que você quer. Adriana murmurou contra sua pele. Preciso ouvir você dizer. Você. Quero você. Toda você. E Adriana lhe deu exatamente isso, com uma delicadeza que contrastava com a urgência de seus próprios desejos. Ela explorou cada centímetro do corpo de Lívia, aprendendo o que a fazia tremer, o que a fazia implorar. Removeu suas roupas peça por peça, beijando cada nova área de pele revelada, sussurrando palavras em russo que Lívia não entendia, mas cujo significado estava perfeitamente claro pela reverência em sua voz. Quando Adriana finalmente deslizou a mão entre as pernas de Lívia, quando seus dedos encontraram o calor úmido que a esperava, Lívia pensou que poderia se despedaçar de pura sensação. Nenhum toque jamais havia sido assim, tão intencional, tão perfeitamente calibrado ao que seu corpo implorava. Você está tão pronta para mim, Adriana murmurou, seus dedos se movendo em círculos lentos e torturantes. Tão linda assim. Lívia não conseguia formar palavras coerentes, apenas sons fragmentados de prazer enquanto Adriana trabalhava sua mágica. Quando ela finalmente deslizou um dedo para dentro, depois 2, estabelecendo um ritmo que fazia Lívia ver estrelas, foi como se todo o seu corpo estivesse pegando fogo. Olha para mim, Adriana ordenou suavemente, e Lívia forçou seus olhos a se abrirem, encontrando aquele olhar âmbar fixo nela, com uma intensidade que era quase demais para suportar. Quero ver você quando chegar lá. E quando chegou, quando o orgasmo a atingiu como uma onda devastadora, fazendo seu corpo inteiro se contrair e tremer, ela manteve os olhos fixos nos de Adriana, deixando-se ser completamente vulnerável, completamente vista. O prazer era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado, mais profundo, mais completo, como se cada célula de seu corpo estivesse finalmente acordando após anos de dormência. Adriana a segurou durante os tremores posteriores, beijando seu rosto, seu pescoço, murmurando palavras suaves em russo que soavam como poesia. Quando Lívia finalmente conseguiu recuperar a respiração, ela se sentiu transformada, como se tivesse atravessado algum portal invisível e emergido do outro lado como uma versão mais verdadeira de si mesma. Isso foi... Ela começou, mas não conseguiu encontrar palavras adequadas. Eu sei. Adriana sorriu, beijando-a profundamente. Apenas o começo. Lívia sentiu uma onda de desejo renovado, desta vez misturada com curiosidade e determinação.
Empurrou Adriana suavemente para trás, invertendo suas posições até estar por cima. Minha vez, ela disse, surpreendendo a si mesma com a confiança em sua voz. Você não precisa... Eu quero. Lívia começou a desabotoar a camisa de Adriana. Quero te tocar. Quero te conhecer da mesma forma que você me conheceu. E Adriana se entregou, permitindo que Lívia explorasse seu corpo com mãos hesitantes, mas ansiosas. Lívia memorizou cada curva, cada suspiro que arrancava, cada lugar que fazia a Adriana se arquear e gemer. Era um território completamente novo, mas seu corpo parecia saber instintivamente o que fazer, guiado pelo desejo de dar prazer à mulher que tinha lhe mostrado o que estava faltando em sua vida. Elas fizeram amor ali, no tapete em frente à lareira, a luz do fogo dançando sobre suas peles entrelaçadas. E depois, quando finalmente estavam exaustas e satisfeitas, subiram para o quarto de Adriana, deslizando entre lençóis de algodão egípcio frescos, seus corpos se encaixando perfeitamente enquanto o sono as reivindicava. Na penumbra do quarto, Lívia observou Adriana dormir, o modo como seus cílios lançavam sombras em suas bochechas, o leve sorriso que curvava seus lábios mesmo no sono, e pensou, isto é o que amor parece. Não os fogos de artifício dos filmes, mas esta quietude profunda, esta sensação de ter finalmente chegado em casa. Os dias seguintes se desdobraram em uma bolha suspensa de realidade. Lívia ligou para o escritório. Inventou uma emergência familiar. Conseguiu uma semana de folga. Adriana cancelou compromissos não essenciais, e elas ficaram trancadas no apartamento, explorando uma a outra de todas as formas possíveis. Não era apenas sexo, embora houvesse muito disso. Lívia descobrindo os prazeres de seu próprio corpo, através das mãos habilidosas de Adriana. Era também as pequenas intimidades. Cozinharem juntas, Adriana ensinando Lívia a fazer borscht autêntico, enquanto compartilhava histórias de sua avó. Lívia mostrando a Adriana seus projetos arquitetônicos, as duas passando horas debatendo design e função. Longas conversas que se estendiam pela madrugada, revelando camadas de si mesmas que nunca haviam mostrado a ninguém. Me conta sobre sua primeira vez. Lívia pediu uma noite, deitadas emaranhadas nos lençóis, após outra sessão de amor intenso. Com uma mulher? Adriana traçou padrões preguiçosos no braço de Lívia. Foi na universidade. Ela se chamava Kátia. Tinha cabelos ruivos e olhos verdes, e fumava cigarros franceses que faziam ela cheirar a café e perigo. Eu estava completamente obcecada. E como foi? Desajeitado, desesperado, maravilhoso. Adriana riu suavemente. Nenhuma de nós sabia realmente o que estava fazendo, mas não importava. Pela primeira vez, meu corpo fazia sentido para mim. Todas aquelas sensações estranhas que eu tinha sentido em torno de meninas finalmente tinham contexto. Vocês ficaram juntas? Por 3 meses intensos e tempestuosos. Então ela conheceu um rapaz. Decidiu que nossa experimentação tinha sido apenas uma fase e me deixou devastada. Adriana deu de ombros. Foi minha primeira lição de que nem todo mundo está pronto para aceitar quem realmente é. Você já se arrependeu? Lívia perguntou timidamente. De ter escolhido este caminho? Seria mais fácil se você pudesse simplesmente ser heterossexual. Mais fácil? Talvez. Adriana virou-se para encará-la completamente. Mas eu não estaria viva. Não da forma que importa. Passei tanto tempo tentando me encaixar em moldes que não eram meus, tentando querer o que era esperado de mim, e me sentia morta por dentro. Quando finalmente aceitei quem eu era, foi como respirar pela primeira vez. Não tenho medo de ser gay, Lívia confessou. Tenho medo de decepcionar as pessoas que amo. Minha mãe, ela tem tantas expectativas. Um genro, netos, a vida tradicional que ela nunca teve. Eu entendo. Mas, Lívia, você não pode viver a vida que sua mãe quer. Você só pode viver a sua. E se ela realmente te ama, eventualmente vai entender isso. E se ela não entender? Então você terá que decidir o que é mais importante. A aprovação dela ou sua própria felicidade. Adriana beijou sua testa. E eu sei que essa é uma escolha impossível, mas é uma escolha que você vai ter que fazer eventualmente. Lívia sabia que ela estava certa. Sabia que não poderia manter isso escondido para sempre, especialmente se o que ela e Adriana tinham fosse algo real, algo duradouro. Mas por agora, nesta bolha protegida, ela podia adiar aquele momento de verdade. No 10º dia, a realidade começou a se infiltrar. O celular de Lívia não parava de tocar. Sua mãe, querendo saber por que ela não tinha ligado do LA,
seus colegas de trabalho com perguntas sobre projetos em andamento, seu senhorio com avisos sobre vazamentos no apartamento. E Adriana começou a receber e-mails urgentes de Londres, lembretes de que sua vida real estava esperando do outro lado do oceano. Preciso começar a arrumar minhas coisas, Adriana disse uma manhã, sua voz carregada de relutância. O voo é em 4 dias. Lívia sentiu seu estômago afundar. Ela tinha sabido que isso estava chegando, mas isso não tornava mais fácil. Já? Infelizmente. Adriana puxou-a para mais perto na cama. Mas Lívia, isto não acaba aqui. Não se você não quiser. É como fazemos isso funcionar? Você em Londres, eu aqui? Visitas, FaceTime, e-mails ridiculamente longos. Adriana beijou seu ombro. E talvez, eventualmente, uma de nós considera se mudar. Você consideraria se mudar para Nova York? Lívia mal ousava esperançar. Eu consideraria qualquer coisa por você. Adriana ergueu-se sobre um cotovelo, olhando seriamente para ela. Mas isso é uma conversa para daqui a alguns meses. Primeiro precisamos ter certeza de que conseguimos sobreviver à distância. Precisamos ter certeza de que isto é real, não apenas atração inicial. Parece real para mim, Lívia sussurrou. Para mim também. Mas vamos ser inteligentes sobre isso. Adriana traçou o contorno de seu rosto. Vamos nos dar tempo para ter certeza. E se em 6 meses ainda sentirmos o mesmo, então conversamos sobre passos mais permanentes. 6 meses. Parecia uma eternidade, mas também parecia razoável, sensato, o tipo de coisa que adultas responsáveis fariam, em vez de decisões impulsivas baseadas em 2 semanas de paixão intensa. Tudo bem, 6 meses. Lívia concordou, embora seu coração já doesse com a perspectiva de separação iminente. Elas passaram os dias restantes tentando comprimir uma vida inteira em horas preciosas. Caminharam por Central Park coberto de neve, mãos entrelaçadas dentro do bolso do casaco de Adriana. Visitaram museus, Adriana traduzindo descrições para Lívia, Lívia explicando princípios arquitetônicos por trás de estruturas exibidas. Jantaram em restaurantes escondidos que só nova-iorquinos de verdade conheciam. E todas as noites, voltavam para o apartamento e faziam amor como se fosse a última vez, memorizando o corpo uma da outra, criando lembranças para sustentar a solidão que viria. Na última noite, Lívia não conseguiu dormir. Ficou acordada observando Adriana, tentando capturar cada detalhe para poder conjurá-los durante os meses solitários à frente. Adriana acordou, como se sentisse o peso daquele olhar. Não consigo dormir também, ela admitiu. Sigo pensando que deveria ter pedido para você ficar desde o início, que desperdicei 10 preciosos dias, sendo cautelosa quando poderia ter te mantido comigo o tempo todo. Não desperdiçamos nada. Lívia entrelaçou suas pernas com as de Adriana. Cada momento foi perfeito, exatamente como deveria ser. Promete-me algo. Adriana pegou seu rosto entre as mãos. Promete que você não vai desaparecer, que vai lutar por isto tanto quanto eu vou. Prometo. E Lívia disse isso com toda a certeza que possuía. Vou sentir sua falta cada segundo de cada dia, mas vou esperar. Vou lutar. Eu te amo. As palavras saíram de Adriana de repente, nuas e vulneráveis. Eu sei que é cedo. Eu sei que deveria esperar. Mas não posso deixar você ir sem te dizer. Eu te amo, Lívia Torres. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia, mas pela primeira vez eram lágrimas de alegria misturadas com tristeza. Eu também te amo, tanto que assusta. Elas fizeram amor mais uma vez, lenta e deliberadamente. Cada toque uma promessa, cada beijo um juramento. E depois, aninhadas juntas enquanto o amanhecer começava a pintar o céu de rosa e dourado, Lívia permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, amor fosse suficiente para superar geografia, tempo e todos os obstáculos que certamente viriam. O aeroporto JFK estava caótico com viajantes atrasados tentando voltar para casa após as férias. Lívia insistiu em levar Adriana, embora cada quilômetro no táxi parecesse aproximá-las inexoravelmente do fim. Você não precisa entrar, Adriana disse quando pararam na área de desembarque. Despedidas em aeroportos são horríveis. Não me importo. Lívia segurou sua mão firmemente. Quero cada segundo extra que puder ter com você. Elas entraram juntas. Adriana fazendo check-in. Lívia observando em silêncio miserável. No portão de segurança, onde Lívia não poderia passar, finalmente tiveram que se encarar. Então, Adriana tentou sorrir, mas seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Isto é só até breve. Não adeus.
Até breve, Lívia repetiu, sua voz quebrando. Adriana a puxou para um abraço apertado, enterrando seu rosto no cabelo de Lívia. 6 meses. Nós conseguimos. 6 meses. Lívia se afastou, limpando as lágrimas. Vai, antes que eu te implore para ficar. Se você implorar, eu fico. Adriana disse seriamente. Eu sei. É por isso que não vou. Lívia forçou um sorriso. Você tem uma vida lá. Responsabilidades. Não posso te pedir para abandonar tudo por alguém que você conheceu há 2 semanas. Lívia, vai, por favor, antes que eu mude de ideia sobre ser nobre. Adriana hesitou, então se inclinou para um último beijo. Profundo, desesperado, carregado com tudo que não podiam dizer. Quando se separaram, ambas estavam chorando. Te amo, Adriana sussurrou. Também te amo. Agora vai. E então, Adriana pegou sua bagagem de mão e passou pela segurança, virando-se uma última vez para acenar antes de desaparecer na multidão. Lívia ficou ali até não conseguir mais vê-la, então cambaleou até um banheiro e permitiu-se desmoronar, soluçando em uma cabine até não haver mais lágrimas. Quando finalmente emergiu, olhos vermelhos e inchados, verificou seu telefone. Havia uma mensagem de Adriana. Já sinto sua falta, mas isto não é o fim. É apenas o começo de nossa história real. Te amo. A. X. Lívia segurou o telefone contra o peito, respirando fundo. Adriana estava certa. Isto não era o fim. Era apenas o próximo capítulo. Mais difícil, certamente, mas não impossível. E pela primeira vez em sua vida, Lívia estava disposta a lutar por algo realmente importante. O táxi de volta para Manhattan pareceu levar uma eternidade. Lívia olhou pela janela, observando a cidade onde sua vida tinha mudado tão dramaticamente em apenas 2 semanas. Ela era uma pessoa diferente agora, mais corajosa, mais honesta, mais viva do que jamais estivera. Seu telefone tocou. Sua mãe. Por um longo momento, Lívia apenas olhou para o nome na tela. Então, antes que pudesse perder a coragem, atendeu. Mãe. Oi. Lívia. Finalmente. Eu estava tão preocupada. Como foi Los Angeles? Você tirou fotos? Mãe. Eu preciso te contar algo. Lívia respirou fundo. Eu não fui para LA. Eu conheci alguém e preciso te contar sobre ela. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, mas Lívia não recuou. Era hora de parar de esconder, parar de ter vergonha de quem era. Adriana tinha lhe mostrado isso, que viver autenticamente, por mais assustador que fosse, era a única maneira de realmente viver. Ela, a voz de sua mãe era cuidadosa, controlada. Sim, ela. E mãe, eu sei que isto não é o que você esperava. Não é o que você queria para mim. Mas ela me faz feliz de uma forma que eu nunca soube que era possível. E eu preciso que você tente entender. Outro silêncio longo. Então, conta-me sobre ela. E Lívia contou. Sobre Adriana. Sobre como se conheceram. Sobre como pela primeira vez ela se sentia inteira. Ela não mencionou os detalhes íntimos, mas foi honesta sobre seus sentimentos. Sobre finalmente entender quem realmente era. Sua mãe ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas. E quando Lívia terminou, exausta e vulnerável, esperou pelo julgamento, pela rejeição que temia. Você está feliz? Sua mãe finalmente perguntou. Sim, mais do que já estive em toda a minha vida. Então, acho que preciso conhecer essa mulher que roubou o coração da minha filha. Lívia sentiu algo soltar em seu peito. Não alívio completo, não ainda, mas o começo da aceitação. Sério. Lívia, eu não vou fingir que entendo completamente. Não vou fingir que não tenho dúvidas ou preocupações. Mas você é minha filha, e eu te amo. E se esta mulher te faz feliz, então quero te apoiar. Uma pausa. Só pode levar tempo, entende? Para eu me acostumar. Eu entendo. E mãe, obrigada por tentar. É tudo o que posso pedir. Depois que desligaram, Lívia encostou-se no banco do táxi, exausta, mas aliviada. Não foi perfeito. Não foi a aceitação incondicional com que secretamente sonhara. Mas era um começo. E às vezes, começos eram tudo o que você precisava. Seu telefone vibrou novamente. Adriana. Embarquei. Próxima vez que nos falarmos, estarei do outro lado do Atlântico. Mas meu coração fica aí contigo. Sempre. A.X. Lívia digitou sua resposta, sorrindo através das lágrimas. Acabei de contar para minha mãe. Sobre você. Sobre nós. Ela quer te conhecer. Estou apavorada e aliviada e te amo tanto. Voa segura. L.X.
Enquanto o táxi entrava em Manhattan, Lívia olhou para a cidade com novos olhos. 2 semanas atrás, ela tinha odiado o Natal, odiado estar sozinha, odiado a pessoa que tinha se tornado. Agora, apesar da dor da separação, apesar da incerteza do futuro, ela sentia algo que não sentia há anos: esperança. E talvez, apenas talvez, este Natal não fosse sobre o final de sua solidão, mas sobre o começo de algo extraordinário, algo que valia a pena cada lágrima, cada momento difícil, cada batalha que ainda viria. Porque pela primeira vez na vida, Lívia Torres estava realmente vivendo, e não importava quão difícil ficasse, ela nunca mais voltaria a existir apenas por existir. Ela tinha encontrado amor, tinha encontrado a si mesma, e isso mudava tudo. Os primeiros 3 meses foram mais difíceis do que qualquer uma delas havia antecipado. A diferença de fuso horário significava que quando Lívia acordava, Adriana estava no meio de seu dia de trabalho. Quando Lívia saía do escritório, eram quase 2 da manhã em Londres. Elas roubavam momentos onde podiam. Videochamadas às 5 da manhã antes de Lívia ir para o trabalho, mensagens de texto ao longo do dia, e-mails longos e detalhados onde derramavam seus corações. Mas também havia noites quando Lívia deitava sozinha em sua cama, segurando o travesseiro, onde o perfume de Adriana há muito tinha desvanecido, questionando se conseguiriam realmente fazer isso funcionar. Havia momentos quando a saudade era tão intensa que era física, uma dor no peito que não desaparecia, um vazio que nada poderia preencher. Adriana sentia o mesmo. Lívia podia ver nas olheiras que apareciam em suas videochamadas, no modo como sua voz ficava pesada de exaustão e solidão. Elas tentavam ser fortes uma para a outra, tentavam focar no positivo, mas a distância cobrava seu preço. Não sei se consigo fazer isto por mais 3 meses, Lívia confessou uma noite, lágrimas escorrendo por seu rosto na tela embaçada de seu laptop. Sinto como se estivesse lentamente morrendo sem você. Eu sei, eu também. Adriana parecia à beira de lágrimas também. Mas Lívia, nós prometemos. 6 meses. Precisamos ter certeza antes de fazer grandes mudanças. Eu tenho certeza. Tive certeza desde a primeira noite. E cada dia sem você só torna isso mais claro. Então aguenta mais um pouco. Por favor. Por nós. Adriana pressionou os dedos contra a tela. E Lívia fez o mesmo, fingindo que podiam se tocar através do vidro e da distância. Apenas mais 3 meses. E então decidimos o que vem a seguir. Mas o universo, como Lívia estava aprendendo, raramente respeitava planos cuidadosamente elaborados. 2 semanas depois, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido de Londres. Seu coração disparou. Algo tinha acontecido com Adriana? Ela estava bem? Alô? Senhora Torres? Aqui é Margaret Chen, da firma de arquitetura Foster & Partners em Londres. Recebi seu currículo de uma colega mútua, Adriana Volkova, e estou impressionada com seu portfólio. Lívia quase deixou cair o telefone. Adriana enviou meu currículo para você? Ah, sim. Ela mencionou que você poderia estar interessada em oportunidades internacionais. Temos uma vaga para arquiteta sênior que achamos que você seria perfeita. Estaria interessada em discutir? O coração de Lívia batia tão forte que mal conseguia ouvir suas próprias palavras. Sim, estaria muito interessada. Excelente. Pode vir a Londres para uma entrevista? Cobriremos todas as despesas, é claro. Quando? Que tal semana que vem? Depois que desligou, Lívia ficou sentada em choque por longos minutos. Então ligou para Adriana, não se importando que fosse 3 da manhã em Londres. Adriana atendeu no primeiro toque, voz grogue de sono. Lívia, está tudo bem? Você enviou meu currículo para a Foster & Partners? Lívia não sabia se rir ou chorar. Sem me contar? Houve um silêncio culpado. Ah, Margaret ligou. Adriana, o que você fez? Adriana suspirou. Lívia, eu estava conversando com uma colega sobre você, mostrando alguns de seus projetos porque sou uma namorada ridiculamente orgulhosa. Ela ficou impressionada, mencionou que estavam contratando e eu enviei seu portfólio. Eu sei que deveria ter perguntado primeiro, mas... Mas o quê? Mas estou ficando louca sem você. A voz de Adriana rachou. E pensei que se houvesse uma chance, mesmo remota, de você poder vir para cá, tinha que tentar, mesmo que você me odeie por interferir. Lívia sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez não eram de tristeza. Eu não te odeio, sua idiota. Eu te amo. Tanto. Então você vai para a entrevista?
Claro que vou. Lívia limpou o rosto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Não posso acreditar que você fez isso. Eu faria qualquer coisa por você. Qualquer coisa para te trazer de volta para mim. Vou estar aí em 1 semana. E desta vez, Adriana disse, sua voz ficando mais suave, mais íntima. Não vou te deixar ir embora facilmente. A entrevista foi em uma segunda-feira ensolarada que parecia uma promessa. Lívia voou de madrugada, aterrissando em Heathrow exausta, mas vibrando de antecipação. Adriana a encontrou no aeroporto, e o momento em que se viram, correndo uma em direção à outra como algo saído de um filme, fez todos os meses de separação valerem a pena. Você está aqui, Adriana sussurrou contra seu cabelo, segurando-a tão apertado que Lívia mal conseguia respirar. Você está realmente aqui. Estou. Lívia se afastou apenas o suficiente para beijá-la, não se importando com as pessoas ao redor, não se importando com nada além da sensação de finalmente estar completa novamente. A entrevista no dia seguinte foi melhor do que Lívia poderia ter esperado. A firma era incrível. Os projetos eram exatamente o tipo de trabalho desafiador e inovador que ela sonhava fazer. E eles deixaram claro que ela era sua primeira escolha para a posição. Quando você poderia começar? Margaret perguntou no final. Lívia pensou em seu apartamento em Nova York, seu emprego estável, a vida que tinha construído lá. E então pensou em Adriana, esperando por ela no café, onde tinham combinado de se encontrar depois. Pensou nas últimas 20 horas nos braços uma da outra, reclamando o tempo perdido. Pensou no futuro que poderiam construir juntas se ela fosse corajosa o suficiente para dar o salto. 2 meses, ela ouviu-se dizer. Preciso finalizar meus projetos atuais e me organizar, mas posso começar em 2 meses. Margaret sorriu. Perfeito. Vou preparar a oferta formal. Quando Lívia saiu do escritório, sentiu como se estivesse flutuando. Encontrou Adriana no café, que se levantou assim que a viu, seu rosto ansioso. E então, estou me mudando para Londres. Lívia mal conseguiu conter o sorriso. Você está presa comigo agora. O grito de alegria que Adriana soltou fez todos no café se virarem e olharem, mas nenhuma delas se importou enquanto riam e se beijavam e giravam juntas, planejando um futuro que antes parecia impossível, mas que agora estava gloriosamente, perfeitamente ao alcance.